Deus Todo-Poderoso. Capítulo 12. Louvado seja Deus. Hebreus. Engrandecido seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hebreus, capítulo 12. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Sabemos que numa palavra de ensino, numa palavra de doutrina, uma palavra de ensinamento, muitas das vezes nós não queremos, mas temos que ouvir algumas disciplinas duras. Jesus. E nós cremos que tudo vem para o proveito, para a honra e para a glória de um Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Achou aí, minha queridinha? O diácono vai te dar uma ajuda aí. Fala, o diácono daí, em nome de Jesus. É um peso. Grande é o teu nome, Jesus. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 em diante. Cristo é o nosso maior exemplo. Aleluia. Oh, Todo-Poderoso Deus. A Bíblia nos ensina que o livro de Hebreus, fala muito sobre fé, dá exemplo de heróis da fé, dá exemplo do sacrifício, dá exemplo da conduta, dá exemplo da ação de Deus. Aleluia. Amém? E nós queremos nessa noite tentar especificar, explanar o que o Espírito Santo tem aos nossos corações. Amém? Glória a E diz a Deus. palavra, Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Versículo 4. Ora, Aleluia. na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue, e estáis esquecido da palavra de encorajamento que ele vos dirigiu como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ela sois repreendidos. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa a todos a quem recebe como filhos. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção de seu pai? Mas, se estáis sem orientação, da qual todos têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Portanto, nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, de forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção de fato no momento em que ocorre não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz frutos de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, preparai os caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus,
que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú, o qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, quanto mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como cancelar a sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Você pode sentar, Poderoso. se sintam à vontade. Glória a Deus é grande, todo-poderoso. Aleluia. Irmãos, nós temos uma palavra forte hoje. E é difícil palavra forte, né? A Bíblia me ensina que a disciplina ela tem que ser apregoada, ela tem que ser exposta, mas até para corrigir, até para disciplinar tem que ter amor. A Bíblia fala que para mim disciplinar os mais velhos, eu tenho que disciplinar como se fosse minha mãe, com amor. Para me disciplinar os mais novos, tem que disciplinar como se fosse filho, com carinho. Difícil disciplinar, né? Mas nós temos que aprender. A palavra nos traz vida. E essa conduta seguida, essa conduta praticada, essas orientações da parte de Deus, nos traz uma esperança. E essa esperança gera em nossas vidas os frutos que, mostrados diariamente, primeiro, alegra o coração de Deus. Segundo, cumpre o chamado, cumpre o mandado de Deus sobre nossas vidas. E terceiro, nos conduz para os céus, levando um grande rebanho conosco. Amém? O primeiro versículo fala que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Para pensar, quando a gente fala sobre testemunho, quando a gente fala para considerarmos que estamos rodeados, ele fala de um foco bem interessante. Ele fala em pecado e fala em desembaraçarmos de tudo que atrapalha a nossa caminhada, a nossa corrida para com Deus. Se a gente for ler detalhado, portanto também nós consideramos que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Repara que são dois tópicos. Tem situações que nos atrapalham e tem situações que são pecados. Por que a Bíblia nos ensina que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas? Se a gente parar para pensar, a gente pode tentar dar um exemplo nesse foco. Eu costumo dizer que numa grande maratona existe uma grande nuvem de testemunhas, pessoais e televisivas, pela internet, pelos celulares, pelas câmeras, pelas reportagens de rádio. Sabemos que tudo que acontece numa grande maratona geralmente é visto. E quando a gente fala em maratona, é porque no final fala para a gente permanecer correndo com perseverança a corrida que nos foi proposta. O que foi proposto por Deus para ti? Qual é o chamado? Qual o querer? Qual a vontade de Deus para o ser humano na face da terra? A Bíblia nos ensina que nós temos uma obrigação. E essa obrigação nada mais é do que pregar, anunciar, pregar o Evangelho, fazer discípulos, levar o reino. Nós temos uma obrigação e às vezes esquecemos dessa obrigação. Na grande realidade, nós esquecemos dessa obrigação todos os dias. E às vezes esquecemos porque sim, embaraçamos com tudo que ocorre ao nosso redor. O nosso maior inimigo, o inimigo da nossa alma, nos explica a palavra de Deus, que é Satanás. Mas quando ele fala aqui sobre pecado, ele fala sobre pecado e sobre embaraço, não fala sobre pecado e sobre o diabo. Fala sobre pecado e sobre embaraço. Repara que numa grande maratona, 42 quilômetros, uma das maiores categorias de corridas que existem em Olimpíadas, geralmente aqui em São Paulo tem, no fim de ano tem aí a Maratona de São Silvestre, cerca de 9.000 participantes correm nessas maratonas. Só que no término da maratona, no fim, na linha de chegada, menos da metade cruzam a linha de chegada, nem conseguem concluir a maratona, porque se embaraçam. Mas pastor, se embaraçam como? Eles não conseguiram porque eles ficaram debilitados. Mas eles não conseguiram porque eles ficaram debilitados porque eles não conseguiram se preparar. Alguma coisa embaraçou para eles não concluir a corrida. Geralmente, os quenianos, que são os grandes líderes, não são assim, os africanos, que vêm lá do outro continente e faz aqui um grande arraso de performance nas caminhadas e nas corridas. Eles se preparam arduamente. Mas aqui não, às vezes a gente para no McDonald's. Não, estou fazendo um treinamento para academia, para me
tiver uma certa força física, resistência pulmonar, cardíaca, mas não resiste ao McDonald's. Então existe, uma falta de preparo. E você pode observar que todos vão ter um embaraço. E esse embaraço acaba concluindo que às vezes nem conseguem chegar na linha de chegada. É verdade, Jesus. O nosso foco, o nosso propósito não é chegarmos primeiro. O nosso foco, o nosso propósito é chegarmos na linha de chegada. Aleluia. Espiritualmente, muitas pessoas barram-se no caminho, irmã Iracema. Param no caminho, desanimam no caminho, se afrouxam e até se desviam, porque infelizmente deixaram os embaraços criar pecado. Repara que não fala só sobre o pecado, mas fala sobre os embaraços. E o que são embaraços? Não, são pecados. Tem uma divergência, uma diferença entre os dois. Quando a Bíblia fala que no céu não entra pecado, é verdade. Mas no céu não entra embaraços? Não fala que no céu não entra embaraços. Mas o embaraço cotidiano pode matar. O embaraço cotidiano pode conduzir ao pecado. O embaraço cotidiano pode conduzir à iniquidade. E aí é que está o grande perigo da humanidade hoje. Vivemos num tempo em que todo tipo de situação modernista. Eu recebi um áudio de uma revelação dada por uma missionária, que ela teve uma visão que Deus deu, e numa grande igreja ela teve uma visão a qual uma roda se formou em volta do ministério do lado de fora, e uma palavra escrito sistema foi se fechando em cima daquela igreja a ponto de diminuir e quase acabar. Poucos remanescentes permaneceram, porque o sistema que foi revelado a essa visão mostrou aí um sistema corrupto que já entrou dentro da igreja. São pouquíssimos os remanescentes, são pouquíssimas as pessoas verdadeiras, são pouquíssimas as pessoas que não se dobraram, são pouquíssimas as pessoas que não renderam culto ainda a Baal, mesmo estando dentro das igrejas. Nós vemos que os embaraços começam dentro do ministério. Nós vemos que os embaraços que levam uma conduta pecaminosa à vida do homem começam sutilmente. O embaraço não chega de uma vez, ele chega devagarzinho. Eu não sou contra, cada um dará conta da sua vida, cada pastor dará conta do seu ministério, do seu rebanho. Cada ministério vai dar conta, cada pessoa vai dar conta, a salvação individual. Mas tem situações que eu não concordo, e eu não quero ser maior ou melhor, eu quero ser direto com a palavra, que parece que a verdade da palavra hoje sempre tem uma desculpa para quem ouve. A verdade é essa, mas se você pensar, não é bem assim. Sempre as pessoas procuram subterfúgios para não mostrar que a verdade continua sendo a verdade. O pecado, se você anunciar o pecado hoje, as pessoas, elas sempre vão arrumar um pretexto. Pecado continua sendo pecado. A Bíblia nos ensina, por exemplo, lá em 1 João, que Deus é luz. E quem está na luz, quem anda na luz, quem está com Deus, tem comunhão uns com os outros. E aí a gente vê que existem ministérios todos pintados de preto. Pastor, nós estamos online, cada um vai dar conta de si, não quero criticar. Mas não preciso de escuro para ouvir a voz do Espírito Santo. Eita, meu Não Deus. bota um pregador para pregar, desliga todas as luzes e Deus vai ter liberdade para entregar as visões e as profecias no escuro para as pessoas, para que as pessoas não se envergonhem, não se constranjam. Aonde isso é bíblico? Isso é uma heresia, profanando a verdade. E se você for questionar o insensato vai se tornar teu amigo, teu inimigo. É o que diz em Provérbios capítulo 9. Exorta o sábio, porque o sábio, reconhecendo, fará de ti um grande amigo, um grande aliado, ainda mais sábio. Mas se você exortar o ímpio, o insensato, o inimigo, ele vai acabar fazendo o teu nome cair na lama, ele vai acabar te trazendo aborrecimento. E é o que está acontecendo hoje. Ninguém mais quer reconhecer a sua insensatez. Ninguém mais quer reconhecer o seu embaraço. Sutilmente o embaraço entra. Sutilmente o embaraço faz você perder a visão. Faz você deixar de reconhecer o esforço, o sacrifício, a morte de Cristo no Calvário. A verdade única que Jesus é exemplo de vida. Se eu falar para um pecador e ele ouvir a palavra e reconhecer essa verdade, ele vai ter uma conduta de santidade. Mas se ele ouvir essa palavra e tentar adaptar para a vida dele, que é o que está acontecendo hoje nas igrejas, a conduta dele vai ser um caminho de mornidão.
A minha grande preocupação hoje é que as igrejas, irmã Iracema, estão recebendo as pessoas. As igrejas estão recebendo as pessoas que vêm em choro, em pranto, com dificuldades, com lamúrias, com problemas, aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, choram muitas das vezes, mas sabe qual é o problema? Está saindo muito mais do que está entrando. Está saindo mais do que está entrando. Não querem mais ter compromisso com essa verdade, porque o embaraço do mundo envolveu. Lembra da parábola do semeador? A semente continua caindo na beira do caminho. A semente continua sendo plantada em espinhais. A semente continua sendo jogada no meio dos pedregais. Parece que as pessoas não enxergam que alguma coisa está errada. É por isso que a vida não muda. É por isso que a gente vê as pessoas frustradas, decepcionadas com si mesmo. E não entendem o porquê. Que a palavra pregada para toda a igreja faz efeito em 2, 3 e o resto vive a mesma moralidade. Porque o embaraço é uma verdade que ninguém quer assumir. O que é embaraço? Às vezes o embaraço é como um dia de hoje. Tá frio, chovendo, garoando. Eu estou gripado, estou resfriado, estou com o nariz entupido. Não estou muito bem não. Estou com uma coceirinha na garganta. Mas se você parar para analisar, se em vez de te convidarem para participar de um culto, onde tem poucas pessoas doutrinando, num pequeno ministério, num bairro simples, as pessoas vão arrumar pretexto. Mas se você observar, para cativar o seu próprio lazer, para cativar a sua folga, para cativar o seu dia, elas fazem todo o padrão de esforço, não medem esforço, não há obstáculo. Aleluia. Concorda comigo ou não? Se a gente convidar para uma grande festa, um grande churrasco, a pessoa se inibe de tudo. Não existe distância, não existe tempo, não existe dificuldade, não existe nariz entupido. Não existe nenhum tipo de problema na garganta. O que ela quer é participar. Se vai gastar muito dinheiro para pôr de gasolina no carro para ir, não importa, ela vai. Se vai tiver chovendo, frio, não importa, ela vai. Não importa o que vai acontecer, o importante é que ela esteja lá participando. É o que nós vemos hoje com os ministérios. Um feriado prolongado, as igrejas estão vazias. E as pessoas dedicam-se em tudo. É muito mais fácil o embaraço chegar em pequenos detalhes. Eu me atrasei hoje, cheguei na metade do louvor, cheguei na metade do culto, estou chegando na palavra, porque aconteceu alguns detalhes. O que detalhes? Passei muito tempo cuidando da minha beleza. Cuidando do meu exterior. Eu quero me mostrar bonita e aprovada, porque na igreja chega cheia, cabelo vazado, roupa simples, não vai dar certo. Pessoas estão lutando com pequenos embaraços para se mostrar aprovada, mas por dentro não estão lutando para mostrar-se aprovada para o próprio Deus. A diferença são prazeres, satisfações, orgulhos que tornaram os seus maiores valores. Se a gente falar assim, olha, vamos realizar uma vigília sexta-feira e no sábado vamos prosseguir uma consagração, porque domingo vamos fazer um grande evangelismo, mas é um culto, é um fim de semana de um feriado prolongado, que a gente sabe que as ruas vão estar cheias, e a gente fala para os crentes, o crente vai falar assim, pastor, não vai dar, eu recebi um convite para ir na praia. É feriado prolongado. Não quer nem saber quantas horas o carro vai percorrer na rodovia para chegar lá. Se vai haver engarrafamento, se vai gastar pedágio, se não vai gastar pedágio, se lá vai ter fila para tudo. Você vai num feriado na praia, tem fila para tudo quanto é lado. Vou no mercado, vou na padaria, qualquer coisa que eu for comprar tem fila, falta água. A pessoa adquire doenças porque as águas ficam totalmente infectadas, sujas. A pessoa não quer saber se vai voltar com um bicho de pé, com uma diarreia, não quer saber. Ela só quer saber de curtir porque o momento dela entrou de uma forma simples como um embaraço e ela não enxerga. Eu tenho o meu direito a descanso, eu tenho o meu direito a lazer. E se não for assim, sabe o que acontece? A gente morre espiritualmente. Não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia nos ensina que aqui não é o nosso descanso. Deus, aleluia. Eu fico pensando, eu tenho uma palavra para descrever os embaraços para as pessoas que continuam dando desculpas. No mesmo livro de Hebreus, no capítulo 28, Hebreus 12, 28, lá embaixo. Diz assim, portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável
com toda a reverência e temor, porque o nosso Deus é um Deus de fogo consumidor. Aleluia. Glória a Deus. E quando a Bíblia fala em fogo consumidor, a gente pode analisar como um grande castigo. Eita. Cristo não quer que isso ocorra, porque o prazer que Cristo quer, irmã Iracema, é que nós aprendemos com o que diz a Bíblia. E qual é o referencial da palavra de Deus? Os erros e os acertos de quem já sofreram aquela ação. Eu quero aprender com os meus erros? Eu não. Eu quero aprender com os erros dos outros. Se ele errou, se ele falhou, se ela pecou, se ela não pecou, se ela acertou, se ela não acertou, eu estou analisando e eu quero absorver o que é melhor para mim. Tessalonicenses nos ensina a examinar de tudo e retém somente o que é bom. Eu quero viver uma vida de temor e tremor na presença de um Deus que é fogo consumidor. Ele me ama e o modo dele mostrar que me ama é botando todo tipo de situação que nos prove. E essa prova ele quer que nós encare como uma disciplina, Aleluia. como uma correção. Porque o amor de Deus não vem com palavras doces, mas vem com a disciplina, para que nós verdadeiramente aprendamos a conhecê-lo. A Bíblia fala que bom é que o homem conheça o poder da palavra e a divindade se revele para nós. Glória a Deus. Provérbios capítulo 1 nos mostra a verdade do Evangelho. Nós temos que entender que o nosso maior inimigo não é o diabo. Ah, pastor, agora você foi longe. A Bíblia fala, Jesus fala que Satanás é o inimigo da nossa alma. É inimigo da nossa alma. Mas sabe qual é o problema? Ele não formula, ele não cria a situação que barra. Ele só incentiva. Você que dá asa para isso. Verdade, aleluia. Você me entendeu ou não? Às vezes nós vivemos uma situação porque nós mesmos damos legalidades. Vou dar um exemplo. Eu estou na minha casa. Está dando o horário do meu culto. Eu tenho um compromisso com o meu Deus. O meu compromisso é em espírito e em verdade, porque Ele é a razão, autor e consumador da minha fé. Ele foi quem me resgatou. Eu tenho uma aliança no sangue do Cordeiro. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu estou indo para o culto para engrandecer e cultuar racionalmente um Deus que tudo pode em minha vida. Não posso perder. Isso para mim é mais importante do que qualquer coisa. É verdade, meu Deus. Mas aí no horário do culto, irmã Iracema, vem todos os meus parentes. Bate na porta de casa, cheguei. Chegou muito bem. O embaraço pode entrar na cabeça de alguns como um descaso. Se eu for para a igreja e deixar eles vão criticar, eles vão reclamar, eles vão se magoar. E o embaraço pode ser para alguns só um obstáculo vencido. Olha, estou indo para a igreja, se sintam à vontade, vocês são os meus familiares, tem o que comer na geladeira, tem a televisão, o computador, se virem, fiquem à vontade, daqui umas 2 horas volto, vou cultuar e engrandecer o meu Deus. O que acontece com esse foco? Quebra-se, corta-se pela raiz desse mal. O diabo nunca mais vai usar essa ocasião para tentar barrar com esse tipo de fraqueza, para tentar barrar sua ida à igreja. É verdade. Ele nunca mais vai usar esse subterfúgio. Vamos tentar de outra forma. E às vezes as pessoas são usadas, irmã Iracema, como ferramentas diabólicas e nem sabem. Esse é o problema. Sutileza nos embaraços. O embaraço para muitas pessoas, às vezes, é para a própria família. Eu conheço pessoas que não batem de frente com os familiares, porque no íntimo do coração quer servir a Deus, mas não quer perder a comunhão. E a família está tudo errada. Não tem jeito, nós somos protestantes do pecado. Aleluia. E a verdade, ela quando vem, ela às vezes não é bem aceita. Quando ele fala aqui que a disciplina, quando ela é dada, ela não é aceita, não é motivo de comemoração, pelo contrário, ela é motivo de frustração. É uma grande verdade, ninguém gosta de ser corrigido. Mesmo assumindo seus erros, gosta de ser corrigida? Não gosta. Bate de frente, quer dar uma desculpa, quer mostrar o seu lado da história, quer mostrar a razão dela. Às vezes ganha até o debate, mas perde a comunhão com Deus. Verdade, aleluia. O que acontece? A disciplina, ela nunca é aceitável com carinho. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que a frustração de não aceitar, com o tempo ela muda, porque a Bíblia fala que isso gera justiça e paz. O reconhecimento da necessidade, o reconhecimento da correção, o reconhecimento de sermos filhos de Deus, mostra uma verdade que às vezes na hora da repreensão dói, e a gente não consegue enxergar.
Esse tipo de frustração, correção de palavras, elas abrangem a todos sobre a face da terra. Não existe um grupinho. Sabe assim, Deus ama aquele grupinho prega mais, aquele grupinho ama mais, aquele grupinho abençoa mais, aquele grupinho está todo dia na igreja. Não, não tem isso. O amor de Deus se estende à humanidade. O papel do amor de Deus é infinitamente incalculável, não temos como analisar. Mas ele fala que todos aqueles que não querem aceitar, olha aí, todos aqueles que não aceitam a ordenância dada dessa disciplina, não é filho, é bastardo. Meu Deus. Não é filho, é bastardo. Sabe qual a diferença de um filho e de um bastardo? É que o filho tem direito à herança, o bastardo não. Pode até conviver aqui. O bastardo pode até conviver na igreja. O bastardo pode até participar de tudo na igreja. Mas no dia de recompensa da herança, no dia da recompensa do galardão, no dia da recompensa do arrebatamento, no dia da recompensa da entrada nos céus, o bastardo vai ver a diferença. O bastardo vai sentir a diferença. Porque não quis subjugar a verdade. Tem uma coisa formulada no coração do diabo, no coração de Satanás, nos céus, chamada orgulho. E é a principal arma que o diabo usa até hoje, de não querer reconhecer os feitos de Deus. Ele sempre luta. Se Deus tem pressa em abençoar a nossa irmã Iracema, fez uma proposta, fez uma promessa, fez uma profecia, realizou um sonho, e está para concretizar, o diabo vai querer te colocar do lado, numa proposta parecida, só para tentar te enganar e para que você saia do propósito do querer de Deus. O diabo é inteligente. Diabo, mestre em ciladas. Olha o significado da palavra. A Bíblia nos ensina que quando nós aceitamos a correção e reconhecemos a necessidade de Cristo, quando nós aceitamos a correção, a gente acaba se fortificando. E essa fortificação, ela se reflete em nossas ações. Você repara que uma pessoa que não quer aceitar a disciplina, não quer reconhecer os seus pecados, não quer se desatar desses embaraços, porque acha que tudo é conveniente, ela geralmente se mostra uma pessoa 100% feliz. O que pode ser embaraço? O que pode gerar pecado? Justamente a desobediência, porque tudo ela vai arrumar um pretexto. Tem pessoas que acham que que não é embaraço, mas te torna um embaraço. O amor ao emprego, o amor ao salário, o amor à profissão. Tem gente que tem o embaraço em coisas simples. Meu Deus. Como o ato de esposos. Não, meu esposo falou, não posso contradizer. Meu esposo está falando, está me dando, não posso, eu amo demais esse homem. Sabe alguns embaraços que você olha e você fala, meu Deus, não posso. Essa verdade, ela tem que ser expressa, porque Cristo falou que aquele que não puder abandonar pai, mãe, irmãos, filhos e filhas por amor de mim, não é digno de mim. Deus cuida, Deus zela, Deus prepara, Deus formula, Deus é especialista em estratégia para salvar, porque Ele é especialista em amar quem não merece. Ele me amou, Ele te amou. O renovo, a graça de Deus, não merecemos, mas Ele decidiu colocar o nosso nome escrito no livro da vida. Nada pode mudar essa história. A única coisa que pode mudar essa história é o embaraço que está levando ao pecado, o pecado que está levando ao distanciamento do homem a Deus. Mas Cristo não tem prazer nisso, é por isso que Ele prova o homem, é por isso que Ele disciplina o homem. A aprovação de Deus, ela é comparado como um grande ourives, que Ele pega todos os parâmetros de joias ou de ouro e joga numa grande fornalha, a ponto daquele negócio derreter e ficar incandescente. E quando ele fica incandescente, ele escorre todo aquele líquido em ouro, mas toda a impureza de pedras e metais impuros, diferentes do ouro, ficam no refúgio daquele recipiente. Com nós é a mesma coisa. Se nós aprendemos a obedecermos os mandamentos, as doutrinas, as provas, as normas, as leis, se nós conseguimos ser praticantes, não só ouvintes, porque hoje está todo mundo querendo ser ouvinte. Hoje as igrejas enchem de pessoas. Hoje as igrejas participam, mas as pessoas não querem mais praticar. Está aí a diferença. Meu Deus. Tem uma profecia dada por uma grande missionária chamada Kellen Gaspar. Eu já falei isso e vou renovar.
mundo, Deus Todo-Poderoso, Ele nunca deixou o mundo ser um país em extenso avivamento espiritual. Estados Unidos foi um grande país avivalista. O Brasil no passado, no começo da década de 90, no século XIX, foi um grande país avivalista. O último país avivalista estava sendo a China. Mas olha só, como as perseguições e as lutas satânicas estão ocorrendo e ninguém está enxergando. De 2006 a 2020, a China foi o país mais avivalista do mundo, é o país mais populoso do mundo. As ações mais poderosas se foram feitas lá. Pessoas que viviam o evangelho de uma forma tremenda. Num país comunista, ao qual o evangelho era proibido, eles praticavam o evangelho em cavernas, ministério em florestas. Todo mundo camuflava-se para levar a verdade estava se espalhando, o diabo se levantou. Mais de 110 milhões de soldados, de policiais, se reuniram para perseguir os cristãos em 2020. É mais do que a metade da população do Brasil inteiro, só em policiais. Se fosse no Brasil, juntaria polícia militar, civil, exército, marinha, aeronáutica, força nacional, BOP, força de elite, todos os policiamentos não daria esses 110 milhões, só para prosseguir, só para perseguir os cristãos, para prender, para realmente mostrar se eles negariam ou não. A palavra ensina que nós não chegamos no limite de ser provados a ponto de derramar os nossos próprios sangues. Existem pessoas que não entendem o valor do que vivemos hoje. O culto aqui no domingo foi uma bênção. O som estava alto, a igreja estava lotada, todo mundo ouviu, muitos ouviram dos lados. Eu fui comprar pão hoje, umas 3, 4 pessoas falaram assim: nossa, foi lindo o culto, eu assisti de casa. Foi lindo o culto, eu ouvi lá da minha casa. Nossa, a palavra foi maravilhosa, eu ouvi tudo lá do portão da minha casa. Eita, Jesus. Nós temos esse privilégio de expressar o poder. Tem local que não tem esse privilégio. Nós temos essa alegria, essa liberdade e não usufruímos. Sabe por quê? Porque os nossos embaraços estão cotidianamente gerando pecado. Deus Todo-Poderoso. No meio da era da informática, da tecnologia, quanto tempo perdemos nos celulares? Quantas horas por dia perdemos em redes sociais? Quantos tempos? Se for calcular uma porcentagem diária por dia que perdemos em Facebook, Instagram, WhatsApp, quanto nós perdemos? É um tempo que não volta atrás, é um tempo que não é recuperado. E sabe o que nós pensamos? Que isso não é pecado. E muitos dão até desculpa: não, pastor, eu estou no WhatsApp, mas eu estou pregando o evangelho, eu estou no Facebook, mas eu estou curtindo as mensagens bíblicas, eu estou lá vendo as brincadeiras, isso daí não é pecado, eu estou lá me alegrando com as piadas. Não é pecado, realmente não é pecado. Mas muda-se os valores, muda-se o contexto da santidade de Deus. A gente acaba perdendo as oportunidades, se enfraquecendo, e quando se enfraquece, enquadra-se no que diz o versículo 12. Sendo assim, fortalecei-vos as mãos enfraquecidas. Por que as mãos enfraquecidas? Porque em Marcos capítulo 16, versículo 15, mostra que as nossas mãos têm poder. Repara que uma pessoa vacilante, uma pessoa embaraçada com o mundo, embaraçada com todo tipo de situação que desvincula o homem de Deus, não tem força de orar. Ela não tem força de estar na presença de Deus. Se cair um endemoniado, ela não vai ter autoridade. Vai ou não vai? Não vai. Ela está embaraçada com as coisas, ela está enfraquecida. Meu Deus. As mãos estão enfraquecidas. Aí fala sobre os joelhos, os seus joelhos vacilantes. Porque uma pessoa enfraquecida, sem unção, a tendência é parar, e quando para, se prostra. Os joelhos se dobram. E fala também sobre criar caminhos retos para os seus pés. Porque o homem que perdeu a unção, o homem que está prostrado, o homem geralmente ele se desvia. Os passos dele vão para outros caminhos. Ele está dizendo que quando formular caminhos retos, mesmo os que mancam, que endireitem os seus caminhos e sejam curados. O evangelho ele prevalece, o poder dessa verdade prevalece, a verdade dessa verdade, ela mostra vida.
Verdade, Jesus. Nós perdemos pequenos valores. Ele está falando para a gente se esforçar. Porque a santificação parece que ficou em segundo plano. Meu Deus. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Os embaraços que nos enfraquecem, os embaraços que nos dá refúgio para não obedecer, os embaraços que nos dá motivo para bater de frente com a verdade, os embaraços que nos mostram outros valores, os embaraços que geram pecado, os embaraços que não nos faz filho, mas sim bastardo, os embaraços que não dá reconhecimento do autor e consumador da nossa fé, os embaraços que enfraquecem minhas mãos, as suas mãos, o embaraço que enfraquece os joelhos, o embaraço que guia os nossos pés para fora dos caminhos do Senhor. Todo esse tipo de embaraço gera em nossas vidas um isolamento e a falta da santificação. E o homem que não vive a santificação, ele não tem paz com ninguém. O homem que não tem santificação, que não vive a verdade, que não pratica essa verdade com amor, ele não tem paz com ninguém. Olha a ação de Cristo. Observai atentamente, olha o que diz o versículo 3, se não me engano, observai atentamente o autor e consumador da tua fé. E veja que ele, de olho no júbilo, na recompensa, ele não levou em consideração todas as afrontas de pecadores sobre si próprio. E quais foram as afrontas? Quantas palavras? Quantas afrontas físicas? Quanto tapa na cara? Quanta cusparada na cara? Quanta ofensa? Quanta chicotada? Os pregos, a coroa de espinho. Ele suportou tudo, sabe por quê? Porque ele estava de olho na recompensa. Sabe qual que era a recompensa dele? A recompensa dele era ser eleito por você, amado. O diabo é o imperador, o diabo que ele entra solando no teu coração, ele abre tudo, ele te ameaça. Ele quer dominar a força, ele quer te enclausurar, ele quer te colocar algemas, ele quer te aprisionar. Jesus não, ele não é imperador. Jesus, ele é rei, ele quer ser eleito por você, por mim, como Senhor e Salvador por amor. Essa era a recompensa do Calvário, essa era a recompensa da morte, essa era a recompensa. E a recompensa estando do lado da destra do Pai, no trono dos céus, é uma recompensa semelhante à nossa. É por isso que ele nos ensina a observar. A conduta de vida dele nos mostra também a mesma regra de galardão, a entrada nos céus. Aleluia. As pessoas que não vivem esse perfil, que não entendem esse perfil, que não querem viver esse perfil, automaticamente não vivem em santidade. Quando não vivem em santidade, me perdoa, tudo ofende. O versículo 15 diz assim, ó, vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote em vós, causando confusão e contaminando a muitos. Olha só, se você tentar entender uma pessoa que não vive como filho, mas é bastardo, que não valoriza a morte de Cristo, porque a Bíblia fala que Jesus diz que aquele que me ama, obedece os meus, então ele se não obedece, se ele dá desculpa, se ele quer justificar, se ele tem razão quando disciplinam, se ele não quer obedecer, ele não é filho, ele não faz parte da videira. Nós éramos aí um broto duro aí no passado, e Cristo nos enxertou na videira verdadeira. Aleluia. Nós não somos filhos bastardos, somos filhos adotivos. E filho adotivo tem direito à herança dobrada, sabia dessa? Aleluia. Filho adotivo tem direito à herança dobrada? Glória a Deus. Os judeus, irmã Iracema, quando adotam uma criança, eles têm seus filhos mesmo, como é que fala? Seus filhos carnais. Eles decidem adotar. Quando eles adotam, o amor no filho adotivo é tão grande, que quando eles vêm a faltar, quando eles vêm a adormecer, quando eles vêm a morrer, e é distribuída uma herança, o seu próprio filho tem um percentual menor do que o filho adotivo. O filho adotivo leva um percentual dobrado da herança perto do filho carnal. Sabe o que nós somos? Jesus veio para os judeus. Nós somos os gentios. Glória a Deus. Nós fomos os filhos adotados. Glória a Deus. Mas nós falamos que todo esse tipo de disciplina, todo esse tipo de norma, todo esse tipo de orientação é para os filhos que obedecem. Se você não obedece, você é bastardo. E um bastardo não tem direito à herança. A herança de um bastardo vai ser lançado lá. Mesmo não sendo preparado para si,
Porque muitos não entendem, mas eu vou te falar uma coisa que talvez você vai entrar em parafuso, mas vou te explicar. O inferno não existe. Ai, pastor, que história é essa? O inferno não existe. A Bíblia nos ensina que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e... Como é que o inferno foi lançado no inferno? O inferno nada mais é de qualquer ambiente que esteja um acúmulo de demônios. Ali é o inferno. E quando o homem morre sem a presença de Deus e demônios vão levar a alma, ele está no inferno. Ele está no local realmente sendo atormentado por demônios. Quando fala que o espírito da morte e o inferno, todos os demônios, foram lançados junto com a besta e o falso profeta no lago de fogo, ainda não foi estreado o lago de fogo, vai ser estreado ainda. Então entendemos que a recompensa de um bastardo não é na luz, não é no trono, mas é atormentado por demônios. E sabe o que leva essa tormenta em vida por demônios? A falta de perdão. Lembra da parábola do credor incompassivo? Ele não conseguiu perdoar. O rei perdoou e ele não perdoou o seu conservo. Ele foi lançado nas masmorras, nas prisões, para ser atormentado por carrascos. E espiritualmente é por demônios. É igualzinho. É o que diz o versículo 15. Vigiai para que ninguém se exclua da graça. O que é ser excluso da graça? É perder a comunhão, é perder o amor, é perder o contato, é perder a amizade com o Espírito de Deus. Se excluir do favor de Deus é a pior coisa que existe no mundo, mas a única coisa que pode excluir o homem de Deus é justamente ter no coração uma raiz venenosa chamada mágoa. Formula a raiz. Essa raiz ela se aprofunda. E você pode observar que o meu coração é terra fértil. O teu coração é terra fértil. O dele é terra fértil, terra fértil. Mas quando um coração está contaminado com mágoa, com falta de perdão, é fácil de você chegar e ao expressar contaminado com coração fértil. E a Bíblia fala, cuidado para que ela não ramifique, não se espalhe a falta de perdão. Porque o que é mal é muito fácil de aceitar, né? Falar mal, se expressar mal, pode ser um embaraço. Pode ser realmente o embaraço que está dizendo a palavra aqui, para nós nos desembaraçarmos de tudo que nos afasta de Deus. Aleluia. A mágoa é um grande atributo satânico para levar o homem para longe de Deus. E aí ele nos dá um exemplo no versículo 15, eu já estou encerrando, em nome de Jesus. Ele nos dá um exemplo no versículo 16, dizendo assim: que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano. E deu o exemplo de Esaú. Esaú, filho de um grande homem que recebeu uma unção grande, uma promessa grande, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. A trindade que nos foi dado como herança, como fé, como prosperidade, como vivência com Deus. Esaú trocou o que tinha de maior e melhor sobre a face da terra, que era a unção do pai sobre ele, que era o filho mais velho, por um desejo banal, um prato de lentilhas. Repare que o embaraço dessa vida, a amizade com o mundo, acaba isolando o homem de Deus. E a Bíblia fala que depois que ele reconheceu que perdeu, ele tentou desesperadamente correr atrás, mas não conseguiu. E é o que vai acontecer. O mundo está que nem a época de Noé. Todo mundo querendo curtir. Todo mundo querendo brincar. Todo mundo querendo sobreviver com o melhor e o maior. Ninguém mais entende o que é obediência e perdeu a 100% a santidade. Esse embaraço está tão sutil que se você repreender hoje, eles querem sair da igreja. Se você mostrar, apontar o braço, você é um pastor mau. E ainda está na tua cara, você vai ter que dar satisfação das almas que estão se perdendo, porque você está falando duro demais. Meu Deus. A verdade é uma só, irmãos. Sem santidade ninguém verá Deus. A verdade é uma só. Sem obediência ninguém verá Deus. A verdade é uma só. Se o homem não focar em ser filho e se sujeitar às provações e continuar vivendo o pecado, argumentando
Porque hoje tudo está na igreja para argumentar. Ninguém mais assume nada, está todo mundo querendo mostrar a tua razão. Quando ele fala que nós tínhamos pais humanos, e os nossos pais nos repreendiam. Qual foi o filho que nunca foi repreendido por pai? É o que diz a leitura. E nós mesmo assim obedecíamos. Nós respeitávamos. Temor, respeito hoje nas igrejas por Deus, pela palavra, pelo Espírito Santo, está se tornando uma coisa tão rara. Porque hoje o mundo entrou. Satanás hoje, por incrível que pareça, pastor, você está maluco? Está falando que o diabo está reinando nas igrejas? Tem muitas igrejas, a grande maioria. Posso falar? Se o arrebatamento acontecer hoje, um pequeno vestígio de crente vai subir. Porque ninguém mais quer assumir que é pecador. Todo mundo fala que esses pequenos embaraços não são pecados e Cristo está no comando. Sabe o que gera isso? Crentes mornos, crentes que ocupam espaço, crentes que não dão mais força para a verdade. E esses crentes mornos já tomaram uma posição. Por mais que eles não saibam, essa posição de ser contaminado e condenado já está sobre ele. Porque a Bíblia nos fala sobre crente frio, a Bíblia nos fala sobre crente morno, e a Bíblia nos fala sobre crentes quentes. De todos os três, qual o único que vai entrar nos céus? O frio já se entende que o cavalo já está enrolado no mundo. E o morno? São os que estão dando legalidade. São os que não aceitam mais correção. São os que justificam as suas ações. Se você perguntar por que você não veio no culto de doutrina, todo mundo vai dar uma justificativa. Mas é o que eu falo, se fosse um grande lazer, se um patrão, assim, olha, hoje eu preciso que você saia às 6, eu preciso que você fique até às 8, leva para mim, faz essa limpeza, cuida para mim daquele serviço, vende para mim, entrega para mim. O cara não vai pensar duas vezes, ele vai fazer. Mas quando Cristo corrige, disciplina, eles querem arrumar desculpa. Que a presença do Espírito Santo, através do poder dessa palavra, possa se perpetuar em nossos corações e nossas mentes durante toda essa semana. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço que o Espírito Santo entre na tua consciência todos os dias dessa semana e faça você fazer uma análise pessoal. Jesus, o que eu estou me embaraçando? No que eu estou me embaraçando a ponto de pecar contra o Senhor? No que eu estou me enrolando? Qual é a legalidade que estou dando? O que está acontecendo? Porque não vivo mais os seus milagres. Porque não vivo mais a tua unção, o teu poder. Eu só consigo falar dos outros, mas de mim eu estou só perecendo. Mostra para mim sim. Eu peço que o Espírito Santo desça nas suas vidas, entre pelos seus ouvidos, faça morada no teu coração, abra a tua visão espiritual e te revista com poder, para que você vença todo jugo maligno. E o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. Eu acredito na tua vitória, Senhor. Deus Todo-Poderoso. Acredito na tua vitória. Aleluia. Quando eu falei no áudio que você veio para cá para ser um canal de bênção, eu repito, você veio para cá para ser um canal de bênção. Eu creio, meu Deus. E eu sei que o poder dessa palavra já tem te limpado. E o nome de Jesus vai começar. Posso falar bem claro? Rápido? Estou ensinando umas 3 aí já, né? Deus tem pressa em muitas coisas, sabia? O fim dos tempos está chegando. O Brasil vai ser um país, o próximo país a ser avivalista, a ser um país de esperança mundial para a pregação do Evangelho. O Brasil vai ser exclusivo a ponto de receber todas as unções e os poderes e todo o derramamento de promessas que Deus tem feito. Aleluia. Tem sido promessa de ser pastor, Deus vai correr com o ato de ser pastor, porque o arrebatamento está próximo. Deus tem dado promessa de você ser um grande pregador, Deus vai correr com a unção para que você seja um grande pregador rápido. Deus deu promessa como levita, Deus vai derramar graça e unção para que você seja um grande levita rápido. Deus tem pressa.